Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, estamos estudando o livro de Atos do Apóstolo. Eu comecei a falar do capítulo 16, parei no versículo 5, amados. Gostaria de dar continuidade, falando tudo aquilo que Atos 16 traz para nós. Percebemos, amados, que havia chegado o tempo em que o Evangelho deveria ser propagado além dos confins da Ásia Menor. Nós vemos que Lucas nos narra que o Espírito Santo, inclusive, impediu que eles pregassem em algum determinado lugar. Eles tinham uma missão. Eles tinham que levar o Evangelho para outros povos. O caminho estava preparado para Paulo e seus companheiros passarem a Europa. Nós vemos que em Troade, Paulo teve uma visão à noite, não sabemos se foi sonho ou se ele enxergou literalmente. A palavra nos conta que Paulo, de noite, teve uma visão em que se apresentou um homem da Mesopotâmia diante dele e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos capítulo 16, verso 9. Então nós vemos aqui que nessa visão Paulo compreende que havia necessidade imediata de obedecer esse chamado e seguir para a Macedônia. Esse chamado era imperativo, não admitia demora. Logo após desta visão, Lucas nos declara que ele segue viagem. Lucas acompanhava Paulo, Silas e Timóteo em sua viagem. Lucas é que nos narra o livro de Atos do Apóstolo. Lucas é que traz para cada um de nós a narrativa dizendo o que estava acontecendo no livro de Atos do Apóstolo. Ele diz que imediatamente segue viagem. Ele que logo depois dessa visão, diz ele, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Então foi imediatamente, logo após a visão, Lucas, Paulo, Silas e Timóteo seguem para a Macedônia. E ele deixa bem claro, e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles e dali para Filipe, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, é uma colônia. Então eles vão para uma colônia, para uma cidade chamada Filipe. Atos capítulo 16, verso 10 e até o versículo 12. E continua-nos a narrativa de Lucas, ele diz: e no dia de sábado, saímos das portas afora para a beira do rio, onde julgávamos ter um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos com as mulheres que ali se ajuntavam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouviu e o Senhor lhe abriu o coração. Muito bem, Lídia era
uma vendedora, era uma comerciante, e ela servia ao Senhor, mas ela não, parece que ainda não era convertida. Ela conhecia, ela era uma religiosa, mas era necessário ser transformada, porque a Bíblia diz que ela ouviu e o Senhor lhe abriu o coração. Então Lídia recebeu a verdade alegremente. Ela e toda a sua casa foram convertidas e batizadas. Aqui nós vemos que Lucas traz esse esclarecimento para nos mostrar que o batismo é importante. Existem muitas pessoas que hoje ainda estão na igreja, congregam, vivem na igreja, nasceram muitas vezes no lar cristão e até hoje não desceram as águas batismais. Lídia também era religiosa, ela servia ao Senhor, diz Lucas, mas ela não era batizada, não conhecia o batismo. E foi necessário que ela se convertesse, ela e sua casa, e foram batizados. Então, logo após o batismo, Lídia insistiu com os apóstolos para hospedarem eles em sua casa. Ela, sendo serva agora do Senhor, ela convida os apóstolos: olha, se vocês acham realmente que eu estou servindo ao Senhor, então venha se hospedar em minha casa. Enquanto os mensageiros da cruz se entregavam à obra de ensinar, a palavra de Deus diz que uma mulher possessa de espírito de adivinhação seguia-os chamando. Veja bem, essa mulher, ela tinha um espírito de adivinho. Atos do Apóstolo 16, verso 13, até o 18, nós traz a narrativa de que esta mulher seguia por muito tempo Paulo e Silas nas ruas. Não foi somente uma vez, mas ela começou a seguir, onde eles iam, ela ia gritando atrás dele, dizendo: estes homens que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias, disse Lucas. Em Atos 13, até o versículo 17, traz-nos a narrativa acerca desta mulher. Ela falava o que era certo. Esses homens realmente eram servos do Deus Altíssimo, só que ela estava sendo possuída por um espírito de adivinho. O espírito que estava nela era um espírito de engano, um espírito de adivinhação. Essa mulher era um instrumento especial de Satanás e por meio de adivinhação dava muito lucro aos seus senhores. Suas influências auxiliaram a fortalecimento da própria idolatria nesta cidade. Satanás sabia que seus demônios estavam sendo expulsos por causa da pregação do Evangelho. Satanás sabia que seus domínios estavam sendo invadidos por verdadeiros homens de Deus. Então Satanás recorreu a esse meio de opor-se à causa de Deus, esperando misturar suas doutrinas com a própria verdade, tentando disfarçar a verdade ensinada pelos apóstolos que proclamava a mensagem do Evangelho. Então Satanás queria introduzir esta mulher no meio da própria pregação do Evangelho. As palavras de recomendação proferida por esta mulher representavam um dano à causa da verdade. As palavras desta mulher distraíam o espírito do povo dos ensinos dos apóstolos e trazia má reputação para o Evangelho. E por meio dela muitos foram levados a crer que esse homem que falava no espírito e poder de Deus era impelido pelo mesmo espírito dessa emissária de Satanás. Por algum tempo os apóstolos suportaram essa oposição,
Por alguns tempos, o escritor Lucas diz que esta mulher andou vários dias atrás do apóstolo. E por algum tempo os apóstolos suportaram essa oposição. Mas por meio da inspiração do Espírito Santo, Paulo ordenou ao espírito mau que deixasse a mulher, e isso ocorreu imediatamente. O seu imediato silêncio provou serem os apóstolos servos de Deus, e que os demônios tinham conhecimento disso e obedeceram à ordem do apóstolo. Então, libertada do espírito mau e restituído ao uso da razão, a mulher preferiu seguir a Cristo, preferiu servir ao Senhor Jesus Cristo do que ficar submetida àqueles homens que usavam ela para arrecadar lucro. E esses homens ficaram alarmados porque eles perderam sua fonte de lucro. Eles viram que estava perdido toda a esperança de obter dinheiro por meio da adivinhação que aquela mulher tinha. Por meio dela prever o futuro, o que, se fosse permitido aos apóstolos continuar com a obra do Evangelho, estaria logo esgotado imediatamente sua fonte de renda. Muitos outros na cidade estavam interessados em alcançar lucro imediato, pois aquela cidade era uma cidade cheia de idolatria. Satanás, ele tinha grande influência, trazendo grande engano naquela cidade. E essas influências de um poder que pudesse tão eficazmente deter sua obra, levaram eles a terem ódio dos apóstolos. Levantaram agora um forte clamor contra os servos de Deus. Levaram os apóstolos diante das autoridades com acusações. Levaram os apóstolos e acusaram eles, dizendo: estes homens, sendo judeus, perturba a nossa cidade e nos expõem costume que nós não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Atos 16, 20 e 21. Então, amados, impelido por uma multidão cheia de ódio que levantou contra os discípulos, esse ódio parece ter prevalecido. O espírito de tumulto criado pela população, apresentando os apóstolos diante das autoridades. As autoridades, rasgando a roupa do apóstolo, ordenaram que fosse açoitado. Os apóstolos agora são espancados, açoitados com chicote, por pregar a verdade e por libertar uma mulher que estava possuída por um espírito de adivinho. E havendo-lhe dado muitos açoites, diz a palavra de Lucas, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés nos troncos. Atos 16, versos 23 e 24. Eles foram lançados dentro de uma prisão, e dentro dessa prisão tinha uma outra prisão, que era o cárcere interior, e lá algemaram, acorrentaram os pés de Paulo e Silas no tronco. Eles foram colocados em segurança máxima. O apóstolo sofreu extrema tortura por causa da dolorosa oposição da posição em que eles ficaram. Eles foram postos na prisão com seus pés e sua mão
aprisionada, ele estava no tronco, somente havia prendido suas mãos, seus pés, e o próprio pescoço deles estava aprisionado no tronco. Eles foram postos desta maneira. Em vez disso, nas densas trevas, e onde eles poderiam estar sofrendo a maior tristeza, onde eles poderiam entrar no estado de desespero ou mesmo em depressão, os apóstolos estavam agora encorajados com a palavra de oração. Os apóstolos estavam presos, acorrentados, mas cantavam louvores a Deus por ter sido considerado digno de sofrer por causa da palavra de Deus. Seus corações foram animados por um amor fervoroso e profundo pelo seu Redentor. Paulo lembrou-se da perseguição movida contra os discípulos de Cristo, da qual ele havia sido instrumento do próprio inimigo de Deus, e agora ele cantava, ele louvava, ele exaltava a Deus, que lhe tivesse sido abertos os olhos para ver, o seu coração para sentir o poder da gloriosa verdade que uma vez desprezara. Com espanto, os outros prisioneiros ouviram os sons de orações e hino que saía do interior da prisão. A prisão era totalmente escura. Os prisioneiros não enxergavam um ao outro, mas ouvia hinos de louvores saindo do interior da prisão. Estava habituado a ouvir gritos, gemidos, maldições, blasfêmias, a quebrar o silêncio da noite, mas nunca antes havia eles ouvido palavras de orações e louvores que exaltava a um Deus vivo e real. Guarda e prisioneiro se maravilharam e perguntaram: quem poderia ser esses homens que, com frio, fomes e torturado, podia ainda estar feliz, enquanto isso os magistrados voltaram aos seus lares, felizes com as medidas prontas, com as decisões que havia tomado de haverem acabado com o tumulto. Mas no caminho ouviram mais pormenores com respeito ao caráter e à obra desses homens que havia sentenciado ao açoite e à prisão. Viram a mulher que havia sido liberta do poder de Satanás. Viram que essa mulher foi liberta da influência do mal. E ficaram impressionados com as mudanças em aparência e o comportamento desta mulher. Antes ela havia causado perturbação na cidade. Agora estava calma, em paz, sentindo que havia provavelmente aplicado a 2 homens inocentes as rigorosas penalidades da lei romana. Ficaram indignados e decidiram que pela manhã ordenaria que os apóstolos fossem secretamente libertos e escortados para fora da cidade, longe do perigo e da violência da parte dos perturbadores. Mas, conquanto houvesses os homicídios cruéis e vingativos, ou havia sido negligente nas responsabilidades solenes sobre eles, posta que Deus não se havia esquecido de ser misericordioso com seus servos. Todos os céus estavam interessados nos homens que estavam sofrendo por amor de Cristo. E o anjo foram enviado para visitar a prisão. Um anjo desce do céu para a terra.
A terra tremeu aos seus pés. As portas da prisão, pesadamente, que estava trancada com ferrolhos, abriram-se, e as cadeias e os próprios grilhões caíram das mãos e dos pés dos apóstolos. E uma brilhante luz inundou aquela prisão escura. Os guardas do cárcere tinham ouvido, extasiado, as orações e os cânticos dos apóstolos. Os prisioneiros que antes estavam acostumados com tantas trevas, viram a luz raiar no fundo da prisão. Quando foram encarcerados, havia eles visto suas feridas cheias de sangue, e por si próprio tinha se decidido a colocar seus pés na própria prisão. Esperaram ouvir-lhe amargos urros de terror, mas ouvia em lugar disto cântico de louvor. Com esse som nos ouvidos havia o carcereiro caído no sono, de que foi despertado pelo terremoto e pela sacudida das paredes da prisão. Erguendo-se alarmado, viu com espanto que todas as portas da prisão estavam abertas, e dele se apossou um grande medo de que os prisioneiros tivessem escapado. Lembrou-se com que explícita recomendação Paulo e Silas havia sido confiado aos seus cuidados na noite anterior, e estava certo de que a morte seria a pena da sua aparente infidelidade de não guardar Paulo e Silas. Em amargura de espírito, sentia que lhe seria melhor morrer pela própria mão do que se submeter a uma vergonha diante da execução das autoridades romanas. Tirando a espada, estava prestes a matar-se, quando a voz de Paulo foi ouvida em palavra de animação: não te faça nenhum mal, que todos estamos aqui. Embora a prisão tivesse sido aberta, nenhum prisioneiro tinha saído da prisão. O anjo havia aberto as prisões, mas Paulo, Silas e todos aqueles prisioneiros que estavam lá mantiveram-se na prisão. É isso que Atos 16, verso 28 nos mostra. Cada prisioneiro estava em seu lugar, retido pelo poder de Deus. Se não fosse pelo poder de Deus, talvez todos os outros prisioneiros tivessem abandonado a prisão, fugindo. Mas Deus havia impedido, pelo seu poder exercido por intermédio do companheiro de prisão, a severidade com que os carcereiros trataram os apóstolos. Não havia despertado neles nenhum ressentimento. Paulo e Silas tinham o Espírito de Cristo e não de vingança. Em seu coração repleto de amor, pelo amor salvador que ele tinha pela alma, não havia lugar para a maldade contra os perseguidores. O carcereiro, dispondo a espada, pedindo luz, apressou-se a descer ao calabouço. Queria ver que espécie de homens eram esses que retribuía com bondade a crueldade praticada por eles. Eles haviam tratado mal o apóstolo. Alcançando o lugar onde estavam os apóstolos, prostrou-se diante dele e pediu perdão. Então, levando-os para um recinto aberto, o interrogou: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Atos do Apóstolo 16, verso 30. O carcereiro havia estremecido ao contemplar a ira de Deus no terremoto. Quando supôs que os prisioneiros tinham escapado, esteve prestes a suicidar-se pela própria mão. Mas agora todas essas coisas pareciam de pouca importância.
comparada com a nova e estranha novidade que estava acontecendo, que lhe agitava a mente, e por desejo de possuir a tranquilidade e alegria mostrada pelos apóstolos, debaixo do sofrimento e maus-trato, via-lhe no semblante a luz dos céus. Sabia que Deus havia interposto de maneira miraculosa para salvar-lhe a vida, e com a força peculiar viram-lhe à mente a palavra da mulher possessa. Esses homens que vos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Com profunda humildade, pediu aos apóstolos que lhe mostrasse o caminho da vida. A resposta do apóstolo Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. Atos do Apóstolo 16, 31 até 32. O carcereiro lavou as feridas do apóstolo e serviu-os, deu-lhe alimento, sendo a seguir batizado por eles, juntamente com todos que estavam em sua casa. Então, amados, nesse dia houve a salvação do carcereiro e toda a sua casa. O poder e a graça e a misericórdia de Deus transformou esses prisioneiros em verdadeiro emissário dos céus. Os céus foi aberto para salvar os carcereiros. Ele estava convicto de que Deus estava com esses apóstolos e serviram e foram batizados por ele. Havia contemplado um poder milagroso, libertado da servidão. Os cidadãos de Filipos haviam ficado grandemente aterrorizados com o terremoto. E quando pela manhã os funcionários da prisão contaram aos magistrados o que havia ocorrido durante a noite, eles ficaram alarmados e enviaram oficiais para libertar os apóstolos. Paulo, porém, declarou: açoitaram-nos publicamente e, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lança fora? Não será assim, mas que venha eles mesmos e tirem-nos para fora. Esse, amado, está registrado em Atos 16, verso 37. Eu vou encerrar aqui para dar continuidade a partir desse versículo amanhã. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor, amados. É um estudo que eu tenho trazido de Atos do Apóstolo, não é pregação. Eu quero que os irmãos compreendam que eu não estou pregando, estou trazendo um estudo. E estudo é desta maneira. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus.